Estamos de volta para ouvir a resposta do professor Marcelo. Nós perguntávamos no final do bloco sobre os 90% que estão criminalizados, estão aí sujeitos à pena. Uma anistia, uma forma de tornar regular esta situação teria que ser necessário. Como nós veríamos isso com a aprovação ou não dessa legislação nova? Professor, a anistia nós vemos que é necessária por um único motivo. Os crimes praticados foram em decorrência de incentivos fiscais que o governo mesmo ofereceu para que houvesse um grande aceleramento da produção. Isso gerou um desmatamento maior por conta do interesse do governo em exportar mais. Então, por um lado, o Brasil assume o segundo lugar do planeta com louvor, não é? Milhares de pessoas são alimentadas com produtos, né, com produtos que vêm aqui do nosso país. Então, isso, por um lado, a gente deve encarar de forma muito sutil, né, essa anistia, não com relação a crimes que nós pensamos e a sociedade reprime. Claro. Mas é um crime com relação à produção de alimento. O crime praticado, na verdade, será corrigido por conta de uma emenda, que foi também aprovada. Então será consertado, a anistia irá descriminalizar os crimes praticados de 98 até 2008. Por outro lado, haverá um prazo para que quem estiver irregular com a lei possa replantar as áreas de proteção permanente. Regularizar as áreas. Né? A nossa produção foi às ruas para falar com as pessoas e tentar ajudá-las a entender este cenário. Oi, meu nome é João. Eu queria perguntar se o novo código pode influenciar áreas urbanas, como grandes parques e áreas de mananciais, por exemplo. Então, professor Marcelo, pode? Eu acredito que sim, professor. O que já está protegido nas áreas urbanas, obviamente que será mantido. O que ocorrerá com a aprovação dessa lei é a ampliação dessas áreas necessárias para o convívio urbano. Então, como ficam os grandes mananciais? Por exemplo, em São Paulo, a represa do Guarapiranga, que foi inteiramente objeto de uma invasão e de uma apropriação exatamente na beira da represa. Como é que ficaria isso? São dois bens que são de extrema importância na sociedade, né, professor? Por um lado, a propriedade dessas pessoas, né, que estabeleceram ali suas bases, né, e por outro, a proteção ambiental necessária. Então, o legislador, inclusive essa discussão no Congresso é muito importante. Com relação ao replantio, parte da competência entende o governo federal que é dele. Parte da competência entende os governos estaduais que cada governador irá legislar sobre o assunto. Vamos à segunda pergunta. Eu sou Gustavo e há muitas discussões entre os ambientalistas e os ruralistas. Eu queria saber quais são os principais argumentos de ambos os lados. Que argumentos nós temos por um lado e outro? Está meio evidente. Eu acho que aí é uma recapitulação de tudo isso que você vem falando para marcar claramente ao nosso telespectador argumentos que são pró-aprovação e aqueles que são contra a aprovação. Pergunta muito pertinente, professor. Vamos então pelos ambientalistas primeiramente. Os ambientalistas estão realmente com o principal argumento de que o Brasil atualmente já possui área suficiente para conseguir dobrar a produção agrícola no nosso país. Por outro lado, os ruralistas entendem a necessidade de aumentar, de ampliar as áreas para que o Brasil continue sendo o principal exportador, o celeiro do mundo. Inclusive, a tendência é que se o Brasil, aumentando as áreas agriculturáveis aqui do nosso país, o Brasil jamais enfrentará crises como é o que está acontecendo na Europa. Então esse é o principal argumento. O Brasil forte, com uma exportação forte, está longe de crise. O Brasil está protegido. Aumentam as exportações e, portanto, a balança comercial sempre favorável. Não há dúvida nenhuma de que, do ponto de vista econômico da produção, há, sem dúvida nenhuma, vantagens muito grandes em aumentarmos a área. Mas, por outro lado, está em jogo a vida. As futuras gerações. Não é só humana. Exatamente. Não, é uma vida no seu sentido lato. Professor, se a gente levar em consideração que só 10% de toda a biodiversidade com relação às plantas já foram descobertas, só 10% catalogadas, que é um percentual muito pequeno, insignificativo, com relação às futuras possíveis curas a doenças, se forem exploradas na floresta amazônica, já é um argumento muito importante. Claro.
Sendo desmatada essa área, pode ser que essas plantas que poderiam ser descobertas nunca venham a ser. O que me parece razoável é a preservação disso tudo, mas me parece também razoável que o ônus da preservação não caiba só ao proprietário, que isto seja, de alguma forma, compensado ou dividido ou compartilhado com toda a sociedade, através de outros benefícios que um agricultor pode receber, seja em termos do seu seguro rural, seja em termos do crédito rural, dos juros que paga, enfim, arrumar formas da viabilização da vida na pequena, na grande e na média propriedade e ao mesmo tempo, não comprometer ou não incentivar com uma legislação ou com uma nova prática, uma nova regulamentação, novas investidas contra a natureza. Eu acho que aí vai precisar de muito equilíbrio da parte, em primeiro lugar, do próprio Congresso Nacional. E, em segundo lugar, como nós sabemos, o presidente da República pode impor veto a isto ou não. Exatamente. Inclusive, essa possibilidade, eu acho que a Dilma olha com uma possibilidade real, né, de vetar essa aprovação. Porque, por um lado, o governo avançou muito nas discussões. Por outro, alguns interesses que não foram bem acertados, corre-se o risco dessa lei não ser aprovada. E além do mais, nós temos ainda contas a prestar sobre esse ponto de vista para todo mundo. Nós avançamos nas nossas relações internacionais, nós avançamos em todo o plano ambiental pelos acordos e por tudo o que, vamos dizer, os organismos internacionais nos pedem. Exatamente. O Brasil, professor, assumiu importantes compromissos, até por conta de tantos congressos que antecederam o Rio+20, que é esse ano aqui no Brasil. Então, por um lado, muito importante por parte do governo, compromissos assumidos no passado, tem justamente interesse em ser aprovada essa lei, justamente como o governo gostaria que fosse, para que cumpra o papel no Rio+20. Eu quero ser sincero a você, eu acho que a razoabilidade vai ser a única forma de encontrarmos uma solução para esse problema da proteção ambiental, da legislação florestal. Bem, o Cifras e Safras fica por aqui. Queremos agradecer a participação do Dr. Marcelo Zovico, advogado, professor universitário na área de gestão ambiental, e dizer a você que nós vamos esperar por você aqui outras vezes. Professor, foi um imenso prazer participar do seu programa. Eu agradeço a participação e aos telespectadores. Tenho certeza de que todos ganhamos muito. Todos os telespectadores, os ambientalistas entenderam razões, os ruralistas entenderam as outras razões, e esta tônica serena é que deve presidir a condução de um problema que, afinal, agrava a vida ou desagrava as formas mais contundentes com que se ameaça a natureza e pode trazer muitos lucros e muita prosperidade à vida de cada um de nós. Novamente agradecemos a sua audiência, a sua companhia. Não se esqueça, hein? Se você quiser participar do nosso programa com sugestões, dúvidas ou críticas, entre no nosso site www.cifrasesafras.com.br. Sua participação, além de bem-vinda, é muito importante para nós. Até o próximo Cifras e Safras.